pessoal, estamos aqui com mais um episódio do SOS Podcast, o podcast que vai levar a medicina além do consultório. Estamos aqui de casa nova, repaginados, mas ainda com a mesma face, a minha e a do Dr. Henriota. Fala, Mani, fala, galera, feliz de estar aqui na casa nova nossa, né, Mani, começando um novo episódio aí, hoje vai ser sensacional. É uma nova etapa aí, e hoje, pra gente começar essa nova etapa, essa etapa nova de alta performance, a gente tá aqui com um cara gigante, Maurício Viana, Dr. Maurício Viana. Ele criou aí um método de medicina de alta performance, a gente vai discutir sobre isso, sobre a vida dele, que é interessantíssima. Maurício, obrigado por ter aceitado o convite aí. Bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de compartilhar um pouco da experiência, porque a gente sabe que na nossa vida como médico, às vezes a gente aprende a ser muito técnico, né? Aprende muito sobre medicina, mas tem muitas competências que são fundamentais a gente aprender para a gente conseguir prosperar na carreira com equilíbrio, acima de tudo, né? É isso aí, cara. Ô Maurício, e você começou, na verdade, sua formação, hoje você trabalha com essa parte de alta performance, mas você começou, assim, sua formação é oncologia, né? Sim. E o que aconteceu aí? Como é que foi essa virada de chave? Por que você mudou para isso? Bom, eu descobri na oncologia que eu tinha uma veia empreendedora muito forte, né? Então, eu comecei com a seguinte visão. Como é que eu posso crescer mais rápido aqui na empresa que eu tô? Como é que eu posso contribuir para trazer novas ideias também e não ser só um prestador de serviço, mas como eu tinha muito acesso aos sócios, eram amigos pessoais, eu sempre levava propostas para a gente poder fazer o business crescer. E eu fui desenvolvendo essa habilidade por quê? Porque tinha no horizonte a possibilidade de você ser sócio. Aí eu pensei, putz, eu posso ser sócio da clínica ou captando muitos pacientes, ou simplesmente mostrando que eu sou uma pessoa de valor, que apesar de eu estar trabalhando para um serviço, eu tenho que pensar como dono e pensar como contribuir. E aí, qual foi o começo, né, da virada de chave? Eu comecei a estudar muito marketing digital em torno de 2018, 2019, por aí. E aí comecei a gerar conteúdo também nas redes sociais e naquela época, poucos colegas, principalmente da oncologia, não tinham um negócio do Instagram, YouTube, nada. E aí eu comecei, e o pessoal, pô, é blogueiro agora, você vai ficar agora querendo produzir conteúdo, ser amiguinho da audiência. Um podcast aí. Olha aí, tá vendo? Vendo que deu, né? E aí, assim, eu fiz, não, isso aí tem sentido porque eu quero ser mais conhecido e é um mecanismo a mais para eu poder captar pacientes. Então, comecei a gerar conteúdo, estudei muito de Google e de Instagram e cheguei a uma conclusão. Nem todas as áreas da medicina você vai ter uma alta eficácia com o teu marketing digital comum. Então, eu comecei a perceber na onco que o acesso direto para o paciente, e também eu acho que algumas especialidades cirúrgicas, né? O acesso direto do paciente para eu quero passar com o doutor Maurício, não é tão fácil como, por exemplo, um médico que trabalha só com emagrecimento, que tem acesso a esse público direto. Por quê? Porque eu entendi na jornada do paciente para procurar o seu médico, tem um grande detalhe na onco. A maioria dos diagnósticos de câncer passam primeiro na mão de um cirurgião. O cirurgião fez a biópsia, o endoscopista, a colonoscopia, e o médico que pediu, ele está com o resultado e ele vai encaminhar, obviamente, para a rede dele. É assim que funciona. Sim. Então, o marketing digital terminou que não surtiu tanto efeito, porque eu comecei a atrair muito curioso, segunda opinião, caso benigno. Isso não é o que gira a carreira do onco, né? E aí, pessoal, qual foi meu entendimento? Eu falei, nossa, o marketing digital não é tão poderoso assim. Talvez o endomarketing, nesse caso, seja melhor, né? Eu fazer um relacionamento com os colegas. Mas eu pensei, pô, e se eu me destacar, se eu nichar? Eu estudava muito marketing digital, né? Eu fiz, putz, eu não posso ser um onco geral, cara. Eu tenho que ser um oncologista nichado, porque eu fico conhecido mais rápido. Tem sentido isso? Na minha cabeça tinha muito sentido. Eu peguei e comecei a fazer especializações fora do Brasil. Eu já circulava em muitos eventos no Sírio, no Einstein, de capacitação, mas eu falei, eu quero ser um especialista em câncer de mama. E aí eu fui lá na Dana-Farber, lá em Boston, e fiquei lá quase 4 meses. E por que lá, assim? Como é que foi a escolha? Porque eu pensei o seguinte,
eu sempre tive uma cultura de excelência. E eu olhei assim, eu falei, qual o lugar mais conceituado do mundo para aprender câncer de mama? E aí, Dana-Farber. Dana-Farber, o Memorial lá em Nova York também, mas eu peguei, beleza, primeiro eu defini, eu fiz, eu quero ir para lá. E eu comecei para todos os eventos no Brasil em que os médicos, os oncologistas do Dana-Farber, eles estavam. Para quê? Para começar a me familiarizar, ficar perto dos caras, ouvir, entender o game. Até que uma vez eu cheguei num evento e eu vi esse cara passando, o chefe do serviço lá. Meu inglês na época era horrível. E aí eu falei, pô, tudo ou nada, vou falar com esse cara. E eu falei, olha, queria ter uma oportunidade de um dia conseguir lá acompanhar o senhor, aprender muito e tal. Mas aí o cara era americano. Americano, era o Aí chefe você lá de falou Boston. inglês. Né? Falei lá, assim, na raça, né? Na época não... Vamos falar inglês aqui então agora. Vambora. Aí você meteu em inglês lá, falou, nice to meet you, Nice can to I... meet you. I would love to learn with you. Top. E aí ele falou, ok, vamos fazer acontecer, vamos pensar nisso. E aí a clínica que eu trabalhava tinha uma parceria institucional com o Dana-Farber, né? E aí eu falei, ó, comecei a mandar e-mail pro cara, né? E aí ele falou, tudo bem, vou falar aqui com a clínica para ver se você vai ser aprovado, né? Então teve um processo aí interno e terminou que eu consegui ser aceito lá, né? E, tipo, foi o auge pra mim, cara. Assim. Legal, cara. Mas aí você foi... Esse processo todo de você frequentar os eventos que tinha o pessoal do hospital, entrar em contato com ele, foi uma coisa que você criou da sua cabeça? Foi da minha cabeça. E a questão, até a chave para os nossos colegas médicos que estão no vindo, quem é mais novo, é você ser extremamente intencional. Então, foi muito intencional. Eu falei, eu quero ir para o melhor lugar do mundo, porque eu quero aprender com os melhores e quando eu voltar, eu quero ser uma referência aqui. E acelerar minha carreira, né? Então, quando eu coloquei a intenção e segui os passos, as coisas foram acontecendo, né? A gente não tem que ter o cuidado que às vezes a gente fica muito, ninguém me dá oportunidade, aqui na clínica eu sou visto como mais um. Cara, isso é porque às vezes a gente está se comportando assim. Só como mais um. Só como mais um. Então, de destaque. Pô, desde a residência, tem reunião clínica, aí ninguém, não, tenho vergonha de falar em público, eu me dá aí que eu apresento. É porque eu tenho a questão de ego, de aparecer? Não. Mas é questão que a gente tem que ter essa liderança, esses pequenos momentos de liderança desde a nossa formação, para a gente, sim, ser mais conhecido, ter mais preparo e, com o tempo, a nossa marca pessoal, ela vai aumentando. Por quê? Pô, esse é o cara que é o speaker da indústria farmacêutica. Pô, esse é o cara que conseguiu chegar em Harvard. É pelo ego? Não, mas é pelo o teu branding, a tua marca pessoal vai aumentando. Desenvolvimento também, né? Exato. Hoje você com certeza fala melhor do que você falava 2, 3 anos atrás. Com certeza. Então, é questão do passe, né? Na Onco tinha muito isso, a questão de você ter, não sei como é que é na Oftalmo, mas a gente tinha a questão de, pô, o passe desse cara é um passe interessante. Tanto é que depois eu consegui um convite, inclusive, para uma seleção lá no Einstein, mas terminou que eu não fui. Mas eu comecei a perceber o quê? O esforço intencional de me desenvolver e não ficar sentado numa clínica esperando uma demanda espontânea de plano de saúde, começou a trazer frutos, porque outras pessoas começaram a observar e eu consegui chegar numa vaga disputada lá fora do Brasil. Então isso foi uma primeira lição que foi bem interessante, bem marcante na minha carreira como médico. E aí, mas como é que foi o seu dia a dia lá, depois que você entrou lá no hospital em Boston? Então, cara, foi assim, surreal, porque eu sentava na mesa com toda a elite da Onco lá, daquele hospital, aquele serviço, e eu falei, cara, eu não acredito. Tipo assim, eu não acreditava que eu estava debatendo meus casos clínicos lá com, tipo, os top players do mundo. Eu falei, meu Deus, não acredito. Assim, a primeira semana, péssimo inglês, estava muito nervoso. Confesso, assim, que era algo que, tipo, pessoas que você via de longe, né, e eu tava tremido. O pessoal, calma, velho, tá tudo aqui, ninguém vai te julgar, assim, fica tranquilo. Enfim, tá tudo bem. E aí eu fui ganhando confiança das pessoas e com o tempo eu estava apresentando o caso clínico lá no auditório, então acelerou muito assim, a minha visão estando no lugar com os melhores. Melhores em relação à técnica? Acho que não, porque eu quebrei muito essa questão de, pô, os americanos são melhores que nós. Cara, não são.
eles podem ter o quê? Um branding, né? A gente tem um pouco de marketing digital nesse podcast, mas o branding dos caras, tá, pô, sou de Boston, nosso tal ligado a Harvard, tudo isso pesa. Mas no 1 a 1, as nossas decisões clínicas, os modelos de diagnóstico e terapêutica, cara, são similares, até porque quem é um bom médico estudioso está acompanhando o nível de evidência, assim como esses caras. Qual a diferença, pessoal? Eles têm um braço poderosíssimo de pesquisa clínica. Então o cara fala, não, tem um fase 2 que a gente começou agora, tem um fase 1 que deu isso. Então eu não tinha acesso a informação de bastidores de drogas que estavam em desenvolvimento. Eles tinham. Então, pelo menos a visão deles era um pouco na frente. Mas tecnicamente o Brasil é tão bom como os Estados Unidos. E você sentiu diferença no trato com o paciente? Porque assim, eu acho que talvez a gente, por ser talvez hispânico ou latino, alguma coisa assim, a gente desenrola um pouco melhor o tete a tete ali, né, com o paciente mesmo. Você sentiu diferença nisso? Absurdamente diferente, cara. O médico brasileiro, ele tem uma empatia fora do comum. Assim, então, o que a gente faz na consulta com o paciente são dons, cara. Assim, eu valorizo muito assim, a nossa classe, porque a gente aprende a ser médico num campo de batalha muito desafiador, irmão. Assim, a gente abrindo mão de viver com a nossa família, de noites de sono, de estresse financeiro, muitas vezes a gente passa durante a carreira e, pô, a gente consegue dominar todos esses problemas e na frente do paciente a gente acolher e cuidar e ter esse rapó tão poderoso. Lá não. Lá é muito, ok, ó, olha, é o seguinte, ó, carcinoma metastático, tudo bem, a gente tem esse protocolo de pesquisa clínico, ou, se você não quiser, a gente pode fazer outra coisa aqui, tapinha nas costas e vamos em frente. Então não é acolhedor, calor, cara, assim, né, humano. é seco, ó, isso aqui, beleza, vai querer, não vai, tá bom, palliation, enfim, palliative care, então é muito objetivo, mesmo no particular, né? Cara, mas é legal, porque você falou que você foi pra Boston, e aí a gente imagina que você ia desenvolver essa parte de hard skill. Mas às vezes você falou, você desenvolveu mais o soft skill ali do que o hard mesmo, né, cara? Exatamente. Começar a dominar a ansiedade, começar a me relacionar, entender também outras coisas além da técnica, que principalmente para mim foi visão. Estar num ambiente onde tudo começa, você começa a pensar como aquelas pessoas. E aí teve uma grande questão. Esse primeiro movimento que eu fiz foi chave para eu voltar para lá. E eu faço o que eu faço hoje por causa do primeiro movimento. Então, uma decisão que eu tomei gerou uma cascata de novas decisões que me colocaram onde eu estou agora. Então, assim, isso para mim é surreal. Não é tão romântico na questão quando a gente às vezes desenha, né? Tipo, eu vou para lá e vou ser o top em mama quando eu voltar. Veja bem, uma coisa é que nem o Mike Tyson fala, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro burro na cara, né? Então, assim, quando eu voltei para Recife, eu estava bem posicionado, era speaker de 3 indústrias, comecei a fazer eventos, né, de mama, mas tinha uma certa resistência ainda, né, por alguns colegas mais antigos, de meio que, cara, fica tranquilo, vai mais na manha, para que essa pressa toda de se movimentar, né? Então, Aquela segurada, né? Então, eu percebi que existe essa nuance que a gente tem que estar atento a isso como profissional, cara. A gente não pode ser muito inocente de falar, não, eu estou ir lá fazer meu trabalho e pronto. Nada disso. Você tem que entender o jogo, o mercado local que você trabalha. Então, eu percebi que existe uma política e que eu não julgo, tá? Talvez se eu estivesse na posição das outras pessoas, eu pudesse fazer uma certa reserva de mercado também. Isso é jogo, cara, é business. A gente tem que parar de ficar assim, não sei quem, só pensa em dinheiro. Cara, é o game, velho. Né? Vamos fazer uma coisa só, todo não mundo. Tá, todo mundo se ajudar, nossa classe é desunida. Isso é balela, cara. Isso pra mim é uma balela de comunista. Assim, a gente não fala de política aqui, mas a gente tem que pensar o seguinte, qual é o jogo que a gente precisa jogar pra gente crescer, prosperar, ajudar mais pessoas. Então, se o jogo é esse, não adianta a gente ficar com mimimi com a regra. Mas na época eu comecei a entender que existia esse jogo. Não é todo mundo que está torcendo e querendo te alavancar. Vai ter uma galera que fala, putz, se depender de mim, você vai brilhar. Mas tem pessoas que falam, pode soar como uma ameaça para mim. Pode soar, entendeu? Vai pegar meu espaço aqui. Vai pegar meu espaço, né? E tipo, Recife não é nem tão grande como São Paulo, é uma
é uma referência no Nordeste, sem dúvida, no Brasil também eu digo, mas não se compara com São Paulo, né? Então, eu percebi que alguns planos começaram eu fiz, putz, não vai ser tão rápido como eu pensava. Mas aí eu pensei, fiz, putz, como é que... Aí a minha mente fica sempre pensando o seguinte, como é que eu crio soluções para isso? Beleza, então não vai ser tão rápido, eu dependo ainda de muitos cirurgiões me encaminhando, não é fácil dominar o sistema. E aí, o que foi que eu pensei? Eu vou fazer o seguinte, como em Recife a gente não tem centro de pesquisa clínica, tem muito poucos, na verdade, eu acho que na época 2 ou 3, e aqui em São Paulo, pô, muitos hospitais têm. Eu pensei o seguinte, putz, lá no Dana Farber eu vi que existem vários tipos de estudos que estão querendo fazer parcerias com centros de pesquisa no mundo, mas poucas pessoas aplicando para ser um dos centros. Eu fiz, caramba, e eu trabalhava no SUS também, além da clínica. Eu pensei, pô, quantos pacientes poderiam estar se beneficiando, cara, com um estudo compassivo, com outros tipos de estudo, e a gente receber drogas de ponta dos Estados Unidos, né? Pela visão que eu tava lá, né? E eu falei, eu vou abrir um centro de pesquisa. Então, assim, romântico de novo, muito inocente, né? Vou abrir, convenci 2 pessoas lá a entrarem comigo, e eu estruturei um centro de pesquisa lá no Recife, né? Para quê? Para poder trazer estudos e a gente oferecer drogas para, principalmente, pacientes do SUS. E a gente criar uma certa referência, né? Mas encontrei resistências também, entendeu? Resistências burocráticas que existem. Nesse caso foi mais resistência burocrática. É burocrático. Trazer medicação para o Brasil, né, deve ser... Não é nem nesse ponto que a gente tem importador direto. É muito na questão do estudo. Para você ser um centro de pesquisa que você consegue trazer muitos estudos, existe uma janela de tempo, existe um certo investimento e precisa também de vontade, política, né? Mas eu comecei a perceber, eu fiz, caramba, empreender é mais difícil do que parece nessa área, né? E aí a gota d'água para eu tomar uma decisão de fazer um turnaround aí na minha carreira, sim, início nessa da pesquisa clínica, eu fiz um treinamento lá em Harvard, na Harvard Public School, que é um treinamento de pesquisa clínica, né? Então aprendi e eu fiz, beleza, agora eu vou montar um centro de pesquisa. E não rolou. Então eu falei, putz, espremi essa laranja até o final aqui e o negócio não é tão rápido. Ou não é tão rápido, porque é o ritmo daquela especialidade, ou eu sou muito acelerado. Então você tem que entender o jogo. Falei, putz, talvez... Esse é o próprio perfil também. Cara, o perfil, cara. A gente tem que ter essa ideia. Porque se você fica de mimimi numa especialidade, porra, você vai ser atropelado, velho. Ou então todo mundo vai fazer aquela especialidade sabendo que o teto para você ganhar X e todo mundo tá feliz. Mas se você entende e fala, não, cara, meu teto não é 30. Meu teto não existe. Você vai viver frustrado fazendo aquilo. Eu falei, ou eu começo a decidir agora um novo movimento, ou então eu vou ser um cara que vai ganhar no máximo X e vai ficar aqui mal-humorado com a vida, culpando todo mundo. Então foi uma maturidade que eu tive que desenvolver, mas até que teve uma grande mudança. No último dia desse treinamento de pesquisa clínica lá em Harvard, que foi online e um período presencial. Então eu finalizei o último ciclo lá presencial. Cara, eu tava tão desiludido que eu falei, putz, velho, fiz um ano aqui, gastei uma grana, trabalho de tipo 6 horas por semana para você se dedicar aos estudos. E eu falei, não valeu, cara. Não vou colocar para frente o centro de pesquisa, não quero ser pesquisador. E agora, assim, tipo, bateu aquela bad, assim, como a gente fala, né, lá em Boston. Eu falei, porra, já era, irmão, não sei o que eu vou fazer. Isso você tava lá, você foi... Nesse presencial você ficou um ano lá. Não. Esses 4 meses, não foi? Não, esse foi a primeira ida que eu fui 4 meses, né, pra Mama. E depois, quando eu voltei para fazer o treinamento de pesquisa, eu fui e voltei algumas vezes. Então, mas ele é majoritariamente online. Entendi. É o PPCR. No final você foi fazer presencial. E no final eu falei, cara, eu vou fazer presencial, eu quero estar na sala de aula com os caras, quero olhar essa atmosfera aqui de Harvard, quero sentir que eu tô aqui. E então eu fiz um período final presencial. E, cara, no último dia foi essa bad que deu. Eu falei, não sei o que eu vou fazer na minha carreira. Não é esse game que eu quero jogar de pesquisador e também não quero ficar esperando as coisas acontecerem. E aí
Cara, assim, parece uma coisa do outro mundo. Mas recebi um anúncio, tipo, aumente seu nível de performance física e mental, empreenda melhor, seja um marido melhor. Isso no Instagram. Não, isso aí foi... Eu tava acessando lá o Google, recebi algum pop-upzinho de alguma legal. página. E aí eu falei, caraca, o que é isso aqui? Quando eu cliquei, tinha lá uma clínica focada em longevidade e performance, né? Eu fiz, porra, tudo que eu queria. Aumentar minha energia, perder a barriga, ter mais disposição, mais foco e viver mais, né? E eu tava com um nível de estresse altíssimo, assim. Eu tava beirando burnout na época lá. E aí eu falei, putz, sensacional, cara. Sensacional. Gostei dessa medicina aqui. Eu peguei e mandei um e-mail lá pra... Tinha um e-mail do CEO lá também, do diretor clínico. E aí o cara me respondeu, assim, com 30 minutos. Ele falou, pode vir aqui. Que eu falei, né? Pô, tô aqui em Boston, no Brasil, se eu pudesse ter uma oportunidade com você, eu vou embora amanhã. Ele falou, pode vir hoje. Aí eu falei, não acredito, meu irmão. E aí eu peguei, Nossa. bati lá, velho, na porta lá da clínica. E, cara, assim, parece que era um anjo. Eu expliquei pra ele, comecei a falar, assim, mostrei a minha história. Ele falou, você tá no lugar errado, Maurício. Eu falei, porra, como assim? Eu vou te ajudar a mudar essa carreira. Cara, esse cara me deu uma mentoria. Eu lembro, tinha um quadro branco lá na sala dele, de 5 horas. Nossa, velho. Vendo tudo que eu errei, todos os pontos cegos da minha carreira que eu tava vacilando. E falou, cara, você tá dando burro em ponta de faca, você vai terminar em depressão, você vai terminar em burnout. Eu sei que você quer também dinheiro, mas não é só isso. Vamos cuidar disso. Mas nessa análise que ele fez com você, assim, você acha que ele chegou ao ponto de ir atrás, lá atrás, antes de você prestar medicina, durante Não. a sua Não. parte de medicina? Eu sinto um pouco, assim, que na nossa carreira a gente tem muito médico que... Porque a medicina é muito legal, e às vezes você entra por, às vezes, pressão familiar, às vezes você entra por status, às vezes você entra porque você acha que lá na frente você vai ganhar dinheiro. E se você for pegar a essência da medicina mesmo, é cuidar, né? Então, Cuidar, irmão. se você, eu acho que tem muita gente que entra e a medicina é muito legal, então você tem várias áreas bacanas, mas a gente não tem na formação médica, e até uma ideia do SOS, a gente tentar mostrar isso para as pessoas que estão ali nessa decisão, você entender o seu perfil, você ver onde que você vai conseguir aplicar a sua energia, a sua expertise, o seu trato. E eu vejo que tem muita gente que sai meio desgovernado, entra numa carreira médica, passa um tempo com burnout, infelicidade, frustração e acaba tentando mudar de área. Essa mentoria dele chegou mais na parte que você já estava formado mesmo. Ele olhou e falou, cara, você está na oncologia aqui, seu perfil é esse, tchau, vamos mudar, vamos fazer um negócio louco aqui. Exatamente, cara. Ele falou assim, ele falou, Maurício, olha só, tem pessoas que fazendo o que você tá, elas vão render melhor que você, porque elas querem jogar esse jogo que tua especialidade oferece, de você estar dentro de um hospital, dentro de um modelo de carreira médica, porque hoje a maioria das clínicas hoje mudou muito o modelo, né? Tinha um modelo muito descontrolado, que era ganhar por produção, uma coisa muito maluca, e que tinha muita abertura de alguns colegas que, enfim, terminavam vacilando, pesando a caneta para ganhar mais dinheiro. Isso ocorre em todas as especialidades, infelizmente. Mas aí começou um processo de remodelagem para controlar isso, né? Os planos de carreira médica, para você não só ganhar a partir do que você prescreve, mas uma série de outros pontos para que você tenha uma média e seja remunerado. Isso é bom também, mas ao mesmo tempo você pode estagnar um pouco e frear um pouco pessoas que têm essa sede empreendedora, entendeu? Como eu tinha. Então, quando chegou esse modelo, eu percebi que eu falei, nossa, então eu hoje não vou ganhar mais proporcionalmente à quantidade de paciente de esforço que eu faço. Vão ter outras variáveis e eu posso ou não ir para um próximo patamar, vai ter que depender de toda uma junta, uma cúpula de sócios, etc. O que tá tudo bem, cara, é a regra do jogo. Mas eu falei, eu quero ter controle sobre minha carreira. Eu quero ter controle sobre quanto eu ganho, sobre quanto eu trabalho. Isso é muito legal também, porque não tem problema a pessoa seguir um jogo, modelo, e você tem o seu, Exato, e você tem o seu objetivo e vai pra cima. E eu tenho amigos oncologistas, os caras estão super satisfeitos, os caras estão com a casa deles de campo, trabalham muito
Mas estão satisfeitos ali com o patamar que eles ganham. Tipo, tem cara que não ganha uma fortuna, mas ele falou, cara, minha vida tá previsível aqui, tá tranquilo, Tô vida que feliz. segue, tô feliz, pô. Bom. Mas eu falei, eu, no lugar desse cara, eu estaria dando um tiro na minha cabeça, assim, eu não conseguiria viver assim, mas sou eu. Então, para quem tá nos ouvindo aqui, foi muito importante o que você falou. É entender se você encaixa com o que você faz. Porque se não encaixa, você tá tendo burnout ou trabalhando em baixa performance de bobeira, porque não tá parando para ter um mentor e te orientar. Entendeu? Então, esse ponto foi trabalhado nessa mentoria comigo, com esse médico, onde ele falou isso. Ele falou, você enxerga hoje, claramente, uma possibilidade de você ganhar mais dinheiro, duplicar o que você ganha e de você melhorar o seu lifestyle, trabalhando menos e com mais eficiência. Aí eu falei, eu não enxergo. Porque essa pergunta é muito, muito, Cara, muito boa, né? Isso foi assim, uma facada Life na change, né, cara? no meu coração. Porque eu falei, eu não enxergo. Eu acho que eu não vejo eu ganhando o dobro a curto prazo. E teve um colega meu que ele falou pra mim, cara, você tá muito ansioso. Olha, pelos planos aqui, daqui a 7 anos, você vai virar sênior e as coisas vão dar uma melhorada, assim, vai ser mais um ritmo que você... Eu fiz, cara, 7 anos, meu irmão. Porra, eu tenho residência em clínica médica, eu tenho, enfim, residência em onco, eu tenho que esperar mais 7 anos pra, se der tudo certo, eu chegar num nível. Então, essa pergunta é uma pergunta que todo médico tem que fazer, cara. Eu vejo perspectiva de ganhar mais dinheiro e de ter um estilo de vida melhor. Se você falar não para as duas perguntas, pegue uma mentoria rápido com alguém para redirecionar sua carreira. Se você falou não para uma, adequa a outra. se ajusta, entendeu? Então, isso para mim foi uma grande virada. E quando eu voltei pro Brasil, esse meu mentor começou a me orientar que tipo de passo a passo eu tinha que fazer para eu me achar e trabalhar de uma forma que tira mais sentido para mim. Então, você fala da mentoria, mas é muito bom você saber escolher seu mentor também. Exato. Porque, pô, você pega seus preceptores aí, os médicos mais antigos. É esse discurso que você falou. O cara fala assim, não, fica tranquilo que daqui 5, 6 anos as coisas vão se ajeitando. Mas isso era na época dele. Hoje, o mundo digital, Exatamente. Maurício, hoje as coisas são muito mais rápidas, cara. Não é, cara? É completamente diferente. Hoje eu vejo um cara, vai lá, aqui a gente conhece muito, a gente sabe muito pelo CRM, né? Então aqui em São Paulo deve estar passando dos 200 mil aí, sei lá. Aí espera um cara de... Tá tudo bem também, um CRM 190 mil, o cara tá no mundo digital aí, tá engajado, tá bem. Você fala, meu, eu com CRM 140 mil tô... Eu com CRM de 70 mil, cara, imagina. 70 mil? 70 mil. Isso aí é antigão, hein? É Botox, cara. Mas é isso, cara, é difícil, né? Mas mais difícil é a gente tomar a decisão. O médico, a gente tem um problema, sabe? É o apego aos rótulos que a gente vai criando na nossa vida. Cara, por quê? Porque eu tinha um rótulo de oncologista. Eu cheguei até a abrir uma ONG lá no interior, lá de Pernambuco, uma ONG para ajudar pacientes carentes com câncer. Então, assim, era o oncologista que trata bem as pessoas, um oncologista que ajuda os pobres. Minha família, né? Ah, mas você... Rótulos, né? Rótulo, você nunca pode fazer isso. Se você mudar de área, você vai dar as costas para os pacientes pobres que você ajuda. Eles falam isso o quê? Com amor, com carinho, com medo de ver você sofrer numa transição. Então, gente, esse podcast é muito importante porque a gente tem que ter muito cuidado para a gente não entrar em guerra com todo mundo quando a gente está buscando nossos sonhos. Não entrar em guerra com staff, com sócio, com família. Cara, é só a gente deixar claro para o mundo, gente, essa é a minha escolha. E não necessariamente eu tenho que me justificar para vocês. Mas eu quero ir por aqui. E às vezes você tem uma energia que às vezes o impacto que você estava gerando na oncologia estava ali, legal, você estava cuidando dos pacientes, estava tendo um resultado. Mas você canalizando sua energia no que você tem um perfil melhor para fazer, você gera um impacto 10 vezes maior. Então, às vezes, aquela preocupação, pô, mas seus pacientes, mas essa pessoa, mas o quanto que hoje, com a medicina de alta performance, você ajuda, o quanto que você escalona, quanto que você dá para aquelas pessoas que, às vezes, você estava ajudando na oncologia, mas você consegue isso daí, às vezes, 10 vezes maior por causa da energia do perfil que você está entregando ali, né? Perfeito. Tanto a questão do impacto no externo,
como no impacto na sua própria casa. Porque hoje é muito comum vários médicos se divorciarem, cara. Vários médicos. E nessa minha confusão toda de ir para os Estados Unidos, viajar, eu vou sair de especialidade, etc, tal, isso tudo gera muita insegurança em você e na sua parceira. Ou você, mulher, no seu parceiro. Então, se você está sofrendo com o que faz, isso vai respingar no seu casamento. Vai respingar na sua saúde mental. E começou a respingar no meu casamento. Porque a mulher fica insegura com o futuro e, cara, assim, toda mulher quer um homem que dá segurança. A gente que é homem, que é casado, a gente entende. A mulher precisa ter um homem que dá segurança, não um cara que fica, meu Deus, eu faço o quê? Eu vou para esse lugar ou para esse lugar? Não. Então, graças a Deus, minha esposa ela me apoiou muito. Você tá casado há quanto tempo? Estou casado há 7 anos. Bodas de... Henry? Não sei, cara. O que é? Na fogueira, sei lá também. Sei lá. Do que é, Mauro? Boda do quê? Cara, eu também sei. Produção, bodas do quê, produção? Ajuda aí, pô. Ajuda aí. Mas foi muito importante. Então, o impacto na minha casa de eu fazer o que eu gosto, de eu me encontrar, é um impacto muito positivo, porque se a nossa casa está em harmonia e a gente está bem mentalmente, a gente vai fazer estrago, a gente vai fazer impacto, a gente vai ganhar dinheiro e vai ser feliz. Leveza, né, cara? É leveza, tá cara. leve, assim, com a sua família, com o seu estado mental, você, cara, destrói, né? Exatamente. Você vai pra produzir, você não tem cara que consegue te segurar, né? E aí você fez essas 5 horas de mentoria ali e depois você eu voltou, voltei. você voltou sangue nos olhos. Eu botei sangue nos olhos, assim, para tomar decisões e foi muito duro tomar decisões, né? Mas olha só, o poder de uma decisão... Eu tenho que escrever um livro sobre isso, cara, sobre decisão, porque uma decisão, ela traz outra. Quando eu voltei, eu fiz, hora de mudar. E aí eu falei, mas eu não quero fazer formação tradicional em nutrologia. Naquela época, em 2019 para 2020 ali, enfim, imagina Recife, a resistência que existia lá, tipo, para nutrologia. Eu mesmo, na época, eu zombava assim, pô, essa galera do nutrólogo, pedindo zinco, pedindo selênio, pra que isso, essa invenção? Entendeu? Essa mentalidade escassa de um médico antigo e amarrado a coisas tradicionais. Eu tinha isso, mas eu pensei, qual o movimento que eu faço para eu tentar ser único, original? E aí esse meu mentor falou, faz a formação em Lifestyle Medicine em Harvard. Eu falei, gostei, cara. Gostei porque aí eu aprendi lá. Emagrecimento, eu fiz essa formação depois. Foi emagrecimento, como diminuir estresse, ansiedade, como melhorar o sono e como aumentar a tua energia e criar novos hábitos. Aí eu falei, pô, sensacional. Com isso aqui eu já consigo transicionar a carreira sem ter que esperar uma pós de 2 anos, porque eu tinha que mudar naquela hora, pessoal. Assim, se eu não mudasse, com certeza eu acho que ia adoecer. Eu ia falar, cara, já era, vou abandonar aqui o game. Então, o que tinha rápido? Tinha lá essa Harvard Lifestyle Medicine. Aí eu fiz. E aí ele foi me direcionando que curso eu vou fazendo nos Estados Unidos para mexer com hormônio, para entender mais sobre emagrecimento. Então fui pautando uma formação, ele me ajudando, e ao longo do tempo aqui no Brasil eu fui entendendo outras formações também que são fantásticas, que me ajudaram a ter muito hands-on, muito rápido, e somou com o meu background de clínico, cara. Isso para mim foi muito chave. Ser clínico, ser oncologista, me dá uma visão hoje onde eu tenho muita segurança em qualquer coisa que eu faço. Porque a gente tem estrada, cara. Assim, queira ou não queira, são 2, mais 3, 5 anos de residência dentro do hospital, vivendo no hospital. A gente fica casca grossa com ciência. Não, você vê que não foi nada perdido. Essa sua jornada aí, tudo que você passou, é o que você é hoje aí. Exato, meu irmão. Exato. Nada se perde. Isso você falou tudo. E você tem que se apegar nisso para você não viver um tipo da sensação da perda. Que a gente tem muito essa questão de eu vou jogar tudo fora. Quantas pessoas não falaram para mim? Você vai jogar tudo fora por um devaneio. Tanto esforço que você fez para ir para fora do Brasil. Quantas pessoas aqui, cara, quantos colegas médicos estão doentes numa especialidade porque, mas eu fiz tanto esforço para ser neurocirurgião, eu vou ter que largar tudo, eu fui o primeiro lugar da prova. Cara, então por causa disso tu vai viver uma vida desgraçada, entendeu? Infeliz, né? Infeliz, pô.
Aí o cara pega e fala, não quero ser mais neurocirurgião, eu quero agora ser nutrólogo, quero ser agora empreendedor e tocar um business. Porra, tô feliz, tô bem. Caraca, velho, é isso que importa, É o que entendeu? importa. E tá tudo bem. O isso que mesmo. importa, irmão. Agora, se você vai ficar, mas o que será que o pessoal vai falar, cara? O pessoal vai achar que eu sou muito rebelde, que eu sou Ficar ingrato. preocupado com a opinião Mano. dos outros, assim, você não anda pra frente, cara. Medo Não do anda pra frente, julgamento, cara. né? Não dá. Se Que você tá todo ficar mundo prosperando, preocupado, feliz, tá tudo cagado, Ou velho. o Depressivo em contrário, casa, entendeu? né? Ou o contrário, velho. Tem gente que olha pra você, não consegue replicar o que gostaria. Pô, legal, esse cara tá fazendo isso, tá andando pra. Tá mudando de área, ou tá criando coisa nova, ou tá fazendo coisa fora da medicina. E aí você fala assim, pô, vou criticar porque eu não consigo fazer e vou ficar ali no mesmo caminho. Irmão, Vamos segurar ele, vamos segurar ele. É, Perfeito, joga irmão. âncora, pesca. Isso é hoje, assim, é claro, isso existe, clássico, cara. É cara, clássico. clássico. Isso é clássico, velho. E assim, o que eu percebo bastante, Maurício, assim, a gente não tem, é inegável que a gente replica bastante coisa dos Estados Unidos, eles estão sempre um pouquinho mais na frente. Então, quando a gente traz conteúdo, traz as expertises deles para o nosso momento, a gente acaba ganhando um gap aí de uns meses, né? Exato. Hoje eu percebo bastante que a vida hoje é muito mais voltada em busca da saúde, do tempo de qualidade, da longevidade, Uhum. do que era antigamente. Isso casa exatamente com o que está hoje, que a gente escuta muito isso, né? Pô, o nutrólogo, ou o médico que vai fazer esporte, emagrecimento e tal. Mas, cara, isso aqui é quentíssimo, porque a gente, eu percebo, não sei vocês, mas assim, eu não vejo mais tanta gente fumando na rua. Exato. Mudou Antigamente, muito. há 10 anos Mudou atrás, muito. eu particularmente odeio cigarro. Eu via 15 anos atrás, cara, você ia em qualquer lugar, tinha 5, 6 pessoas fumando na Mas rua. quando eu conheci você fumava, não fumava? Nunca, cara. Ah. isso O aí dente amarelo lá e jamais. clareou, não foi? Eu vi. Ah, Tava com clareamente. vapezinho aqui, Isso aí, né? Vi? cara, jamais. Eu, velho, sou contra, sempre fui. Minha mãe fuma, uma briga feroz em casa com ela. Eu realmente, assim... E eu percebo muito isso. E de saúde também, alimentação. Pô, você querer ganhar 5 anos pra você estar com seu filho. Como é que você encaixou isso hoje e como é que você sente do resultado que você tem? Porque muito do que eu percebo é assim, nutrólogo, emagrecimento, isso não sei o que lá, não sei o que lá, mas, porra, cara, dá um resultado gigantesco, velho. Uhum. Eu vejo pessoas que mudaram a vida. Total. Eu sou um exemplo disso. Se você olhar 5 anos atrás, foto minha, eu tinha 100 quilos, cara. Então, assim, isso muda completamente o ver, o objetivo que você tem de viver. Como é que você sente isso? Pra mim, foi bem difícil ressignificar. Porque é o seguinte, eu trabalhava com câncer, então eu ajudava pessoas a vencer pra mim, uma das piores doenças que a gente tem, que mais destroem o mental, o lar de uma pessoa, mais desestruturam. Então era sempre tipo um grande inimigo comum que eu tinha com meus pacientes, né? Quando a gente muda e vai pensar em emagrecimento, melhorar a qualidade de vida, eu passei, eu acho que uns 4 meses, tipo, chegava o cara lá e falava, doutor, eu quero ficar com a barriga mais trincada, né, ficar em shape e tal. Eu falo, caraca, velho, que negócio sem nada a ver isso aqui pra mim, bicho. Porque eu tava acostumado, pô, com campo de batalha de guerra, cara. Trabalhava em SUS, trabalhava em particular. E o cara quer ficar com shape trincado, enfim, eu falei, porra, que negócio fútil. Então na minha cabeça ficava assim. Sim. E aí eu falei, preciso ressignificar isso rápido. Porque se eu deixar esse tipo de circuito aberto, eu vou começar a baixar rendimento e performance. Então eu falo, beleza, como é que eu vou reestruturar isso? Porque a gente tem uma linha que você falou, que é a linha do wellness, né? De vamos melhorar a sua qualidade de vida e fazer uma medicina preventiva. Isso é uma linha hoje, quando a gente fala de bem-estar e longevidade, né? A medicina preventiva e longevidade. Mas ficar nesse degrau, pra mim, tava meio que boring, assim. Tava, cara, não quero ser o cara da medicina preventiva. Até tentei falar sobre oncologia preventiva um tempo, mas prevenção, primeiro, que não vende bem. E segundo, eu não queria ficar nessa monotonia de apenas te dar bem-estar ou trincar abdômen. Pra mim era monótono. Eu quero um desafio a mais. E eu comecei a perceber, quando eu subi esse meu nível de consciência, que eu fiz um dia, cara, o que é que eu preciso para eu ser um empreendedor melhor? Eu pensei, eu preciso estar mais focado. Eu tenho um diagnóstico de TDAH e descobri muito tempo depois da minha vida, mas eu preciso ter mais foco. Cara, eu preciso ter mais energia, eu tô acordando muito cansado. Eu preciso
ter autoconfiança, ter disposição. Eu preciso estar dentro do peso. Eu preciso de tudo isso para eu ganhar mais dinheiro e para eu estar mais feliz no meu casamento. E aí eu comecei a atender pacientes e perguntando, para que você quer isso? Que eram as duas perguntas do seu mentor, né? Eu fiz, para que você quer isso? O cara falou, doutor, eu quero melhor, eu quero estar melhor, eu quero estar bem, porque eu preciso agora ter mais dinheiro, eu preciso agora dar o gás agora na minha empresa. Ou o cara falava para mim, doutor, eu preciso recuperar meu casamento, eu preciso estar melhor para minha esposa, ou preciso ver meus filhos crescerem. Aí o filho, putz, estou pegando aqui um gancho. Então comecei a entender que a minha motivação não era, tá, vou te deixar com uma barriga trincada e fazer uma injeção aqui de uma bioplastia glútea. Putz, não era isso que eu queria. Tem gente que é brilhante nisso, mas eu precisava de algo mais. E eu descobri que era o algo mais do que a saúde que eu ia promover estava impactando na vida dessas pessoas, transformando o casamento, transformando empresas, né, transformando um cara que era sem confiança, se tornando uma pessoa bem satisfeita. Eu falei, putz, é isso. Então eu ressignifiquei assim, entendendo o impacto que eu levo para meus pacientes. E é um exercício que todos nós, a gente temos que pensar nisso para a gente ter resiliência na jornada, cara. E como é que funciona a medicina de alta performance? Eu sou seu paciente, cheguei lá, falei, Maurício, tô aqui, cara, eu quero melhorar a minha vida. Como é que funciona a sua consulta lá? Como é que é o... Como é que funciona? Eu criei eu tenho um entendimento muito claro da correlação entre corpo e mente. Então, é uma via bidirecional. O teu corpo, hoje, ele influencia na tua saúde mental e no teu comportamento, ou seja, a tua fisiologia vai definir o teu nível de motivação, teu nível de bem-estar, teu nível de lidar com estresse. Então eu entendo que o que você tem na sua fisiologia impacta na tua mente e vice-versa. Uma mente que está estressada, uma mente ansiosa, ela vai fazer com que você coma mais, você durma menos. Então eu entendi que durma mal, que é uma via de mão dupla. Então hoje eu divido na minha consulta a seguinte questão. Eu adaptei esse framework do Lifestyle Medicine, onde eu falo, vamos focar aqui, primeiro ponto, no teu peso. Controle do peso é chave. A gente ter um protocolo de emagrecimento ou hipertrofia. Segundo, a gente avalia teu nível de energia física, né? E hoje é uma epidemia de fadiga crônica que a gente vê. 75% dos pacientes se queixam de baixo nível de energia e disposição. Como é que você quantifica isso? Olha, hoje a gente não tem uma métrica padrão ouro. Eu fui estudar isso com base da medicina funcional. Existem conceitos que são, inclusive, discutíveis. O conceito de fadiga adrenal, que não é um conceito reconhecido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e até mundialmente também, mas a medicina funcional americana, eles defendem muito esse conceito. O conceito que eu acredito muito é dano mitocondrial, é estresse mitocondrial para gerar fadiga crônica. E eu entendi que existem vários fatores que vão danificar e perder a tua eficiência mitocondrial, como ciclo circadiano desregulado, uma nutrição péssima, cheia de açúcar, cheia de produtos industrializados, estresse crônico, alguns medicamentos. Então, eu passo um tempo da minha consulta focando nesses fatores que levam à diminuição da eficácia da tua mitocôndria, para eu poder tentar corrigir os fatores que ele faz, como escolhas alimentares, o ciclo circadiano, o sedentarismo, porque isso é um pilar muito chave para a saúde física e mental. Também falo muito sobre um ponto, abordo nível de estresse e ansiedade, para a gente também tentar ir na causa, entendendo simplesmente uma coisa. Por que você está assim? Eu comecei a colocar isso em minhas consultas, porque antes eu só dava ali um medicamento ou um suplemento, mas hoje eu falo, tá, qual é o problema? Qual é o problema de quê? Por que você está ansioso? Nossa, cara, como assim, doutor? Eu falei, ninguém perguntou, o cara começa a falar, já melhora. Não sei, não, a pessoa assim, é correria não, cara. Eu atendo muito mais homem hoje. E assim, eu sou bem franco, assim, cara, fala treta logo. É casamento, é dinheiro, carreira, qual é o problema? Você pega alguém que fala que não é ansioso,
Não, não tô ansioso, doutor. Tá de boa, a vida é tranquila. A Hoje gente em fala, dia, cara, pede os nossa caras senhora. que falam que não é, mas depois manda mensagem pra você 3 vezes por dia, né? Então Áudio, né? áudio de 5 minutos. Meu irmão, eu tô mandando esse áudio pra ser mais simples. É. Assim pra você, porra. Põe no 2 vezes lá, É, velho. tem que inventar o 4x. Mas aí a gente faz esse trabalho de entender por que essa pessoa está estressada e ansiosa, né? É o terceiro pilar. E aí sono é chave, então eu também trabalho a questão do sono. E por último, a gente faz toda uma questão eu gosto de perguntar à pessoa de objetivo também, né? Que sempre, às vezes, ela pode trazer alguma coisa, uma questão. Então eu trabalho muito nesses pilares. Corpo e mente, emagrecimento, energia, estresse, ansiedade e sono. E aí a gente conversa muito sobre hábitos de vida, exercício físico e termina que eu ajudo o cliente a estruturar a rotina dele. Porque hoje, a maioria das pessoas não tem uma rotina estruturada para ser saudável. Tem uma rotina para acordar às 7 horas ou 6 horas, faltando 1 hora para entrar no trabalho, na empresa, e vai tomando café no carro, uma Coca-Cola, um sanduíche, 5 alarme pra tu. aquela doideira, enfim. Então, eu ajudo também esse cliente a estruturar, desde a rotina dela da manhã, como também à noite. É isso que a gente faz. Eu vi um post seu que você fala da energia mental, das coisas que drenam e as coisas que aumentam aí. Isso. Comenta um pouco disso daí. O que drena muito nossa energia mental, que às vezes a gente não sabe? Isso. Como a gente estimula também? Isso é muito importante, porque existem fatores biopsicossociais, né, que vão causar uma diminuição ou aumento da tua energia mental. Então, obviamente, a gente vai falar dos fatores biológicos, né? Então, deficiências hormonais, como desregulação no hormônio tireoidiano, testosterona, absurdamente. Eu me choquei quando eu estudei a fundo o papel da testosterona na nossa saúde mental e nos nossos comportamentos. Então, eu vi homens chegando no consultório, quadro clássico de depressão, com 200, 150 de testosterona, e numa reposição hormonal, o cara com 10 dias mudou a personalidade da pessoa, mudou o brilho, mudou a vontade, mudou as ideias. Então eu comecei a ficar realmente muito chocado, a palavra é essa, com o papel de uma reposição hormonal no homem e como aumenta a energia mental. Então, Eu acho só um parênteses aqui, cara. Eu acho que é importante a gente pontuar a importância do que você tá falando, cara. Porque a gente tem muito preconceito sobre hormônio, né? sim. É bomba, é não sei o que lá, eu não vou tomar testosterona, não sei o que lá. Mas bem controlado, bem acompanhado por um bom especialista, muda a vida. Muda a vida, cara. Mulher com menopausa, cara, você fala de você vai tomar um hormônio aqui pra regular isso, você vai melhorar tudo da vida do cara. Então acho que é importantíssimo o que Nossa, você cara, tá falando. eu tinha muito preconceito com isso. Você escuta hormônio, testosterona, a pessoa Você já fala, tem já muita gente assim. Se eu falar assim pra minha mãe tomar hormônio, nossa, arrepio, é algo que... E às vezes muda a vida, velho. Exatamente, cara. E existe o Cardiovascular, tabu tudo. social, né? Mas também existe o tabu médico, né? Tipo, quando eu era oncologista, pô, eu falava, esses caras aí ficam passando testosterona aí, pô, sabe de nada, pô, maluco, quer aumentar câncer, vai trazer aí mais clientes pra gente. Porque essa era a mentalidade que existia. Mas quando você entende o que é hipogonadismo, como você corrigir o lifestyle do paciente para aumentar os níveis sérios de testosterona dele, e principalmente, dependendo do caso, repor numa dose eficiente, mas uma dose segura, cara, é transformador. Você fez oncologia e você fez estudo em câncer de mama, né? Câncer de E mama. aí, qual que é o impacto, assim? Você acha que tem relação da reposição hormonal para mulher? Essa mulher que está com 50, 60 anos, ou que começa a taxa de risco aumentada para câncer de mama, que tem um fator genético, ou que já teve câncer de mama, dá para colocar hormônio ali? Olha, que dá, você consegue, mas tem alguns fatores, né? Uma mulher com um histórico familiar muito forte de câncer de mama, ou uma mulher com alguma mutação sabidamente conhecida, você tem que ter um cuidado muito redobrado para você fazer reposição hormonal para ela, né? Uma mulher que você fala na pós-menopausa. E se passou de 10 anos da menopausa, aí que perde ainda mais a eficácia para mim em um sentido de repor hormônio nessa paciente especificamente, né? Então, lógico, cada caso é um caso, mas não é hoje
uma contraindicação ou uma preocupação latente que a gente tem que... eu não vou fazer a reposição de testosterona nessa mulher com 60 anos, com baixa libido, porque vai dar câncer. Não funciona assim. É seguro desde que você faça em doses fisiológicas e observe muito o perfil de risco dessa paciente. Acho que isso é muito chave, a gente ter dentro do consultório, identificar quem é um paciente de alto risco ou baixo risco. A gente, lógico, faz uma medicina de precisão, avaliando os exames do paciente, mas não se trata só do exame laboratorial. De repente, esse paciente tem lá vários familiares com câncer de mama, câncer de ovários ou até mesmo outras síndromes, e você está lá querendo dar a vitória rápida para o paciente, falar, não, vamos melhorar a tua libido, tua lubrificação vaginal, e pesa a mão muito no hormônio numa mulher que tem fatores de risco e que, sim, possivelmente pode aumentar a chance. Mas também existem muitos mitos, né? Teve um estudo em 2012 que mostrou com um alto risco de câncer de mama em mulheres que fizeram reposição de estrógeno. Então foi um estudo super polêmico, na época a gente estudou muito isso, e meio que jogou um medo na população generalizado. Mas quando você vai estudar o estudo, você observa que eram doses altas de estrógeno que ele vinha de uma base equina, né? Então, assim, tinham muitos vieses, né? E a paciente que teve mais câncer foi tabagista, grande obesa, sedentária, né? Então, tinha muita interferência de outros fatores. Outros fatores também. Então, a gente tem que levar muito em conta, assim, para quem a gente está passando, né, esse hormônio. E continuando a tua pergunta do energia mental, tem os fatores biológicos, né? A questão nutricional também, vitamina B12, a própria vitamina D, ferro. Tem esses fatores, como também os fatores comportamentais. Exercício físico, se você tem uma quantidade de horas adequadas. Se você dorme pouco, o teu nível de dopamina no dia seguinte vai ser comprometido. Ou seja, você dorme 5 horas por noite e está dormindo muito tarde, uma exposição à luz artificial depois da meia-noite. Tem uma área no cérebro chamada abênula, que ela regula ali a produção também da dopamina. Então, você vai ter um prejuízo na tua produção de dopamina no dia seguinte. Aí você fala, putz, eu tô cansado, tô meio desmotivado, vou tomar mais café. Não adianta nada, cara. Tua dopamina tá mais baixa, tuas funções cerebrais estão mais diminuídas porque você está dormindo pouco. Fora que é 30% maior a chance, o nível de ansiedade no dia seguinte, após uma privação de sono. Umas 7, 8 horas de sono, tá bom? 7, 8 horas seria o ideal. Eu sei que é romântico, eu falo para meus pacientes, cara, se não dá 8, vamos fazer 6 bem dormida. Né? Vamos fazer uma higiene do sono ok, para você, pelo menos, no pouco que tem, conseguir dormir bem, né? Até 8, né? Porque acima também é... Acima aumenta a mortalidade, né? É ruim, né? Reduzir Mais que umas 8 horas. 4. Quê? Vou ter que reduzir umas 4 horas. Você vai ter que reduzir? Pra 8? Tô dormindo 12. Tá dormindo bem, hein? Isso aí tá com a vida ganha, tá com a vida ganha. É isso, velho. Isso aí virou o jogo. Mas energia mental, cara, é um assunto muito amplo. Tem os fatores sociais também, o fator de você tá cumprindo o teu propósito, você tá vivendo feliz, você tá curtindo o que você faz, o que você trabalha. Porque, você imagina, você tá mal casado ou tá trabalhando com o que você não gosta, como é que fica a energia dessa pessoa? Nossa, lá embaixo, Lá né? embaixo, cara. E energia mental é um conceito muito amplo, porque, quando a gente fala de energia, a gente tem que falar de ATP, de mitocôndria. Então, termina que é um pouco complexo. Vamos lá. Eu tô trabalhando com algo que eu não gosto. E tô vivendo um inferno no meu casamento. E, cara, tá tudo desajustado na minha vida. O que é que tá acontecendo? Meu nível de estresse tá muito alto. Meu nível de cortisol tá muito alto. Consequentemente, esse nível de estresse alto, ele vai também gerar prejuízos na tua função mitocondrial. Então, excesso de cortisol vai ser um dos fatores para prejudicar a mitocôndria e, com isso, diminuir tua energia mental, que, obviamente, também é afetada por níveis de dopamina, de serotonina. Então, é um conceito muito complexo que a gente não tem hoje uma especialidade médica que consegue dominar isso muito bem, porque é multifatorial, cara. É super complexo estudar isso. Por isso que eu falo psicossocial. Estudar biologia, estudar o contexto desse paciente e estudar comportamentos que podem estar diminuindo ali a energia desse paciente. E você vê que tá tudo interligado, né, no final. E na medicina tradicional a gente separa, né?
os órgãos, e no final tá tudo junto, né, cara? Uma coisa leva a outra, né? Cara, exato. Tem um curso lá em Harvard chamado Body Mind Medicine. Então, medicina do corpo e mente. Então, pô, Daniel Goleman é professor lá, entendeu? Uma galera pesada, porque já entenderam que a gente tem que saber conectar. Não adianta nada tu repor lá vou repor a B12 do cara, mas o resto da vida dele tá toda destruída. Então, eu acho que cada vez menos é a gente pensar só no poder nosso de, eu vou aqui fazer um processo de coaching e eu vou curar a depressão do cara, o cara vai se animar. Não. Ou também, eu vou só dar um antidepressivo. Pô, mas você viu a tireoide desse cara? Você viu a B12, viu a vitamina D, viu a testo? Você perguntou como é que tá a vida, se a pessoa tá trabalhando com o que ela gosta? Porra, não dá pra fazer tudo sozinho, Maurício. Cria um time. Tenha encaminhadores. Faz um trabalho integral que funciona. É isso que eu me provei nessa medicina, entendendo que eu não consigo saber de tudo, mas eu posso ter bons parceiros que a gente se completa. No seu acompanhamento com o paciente, porque eu vejo que você faz uma integração bem legal, humanizada com ele, um acompanhamento entendendo bem a vida dele. Eu sinto muita dificuldade, às vezes, no pós-consulta. Você fez lá o acompanhamento, você fez os tratamentos, você fez lá o diagnóstico dele, você falou, não, vamos fazer isso e aquilo. Como é que você aplica o acompanhamento? Você tem alguma ideia, você desenvolve alguma coisa para isso? Isso é uma das partes mais complexas, que é o acompanhamento. Primeiro que eu entendi que você oferecer para o paciente um plano de recorrência, um plano semestral ou trimestral, é muito mais efetivo do que esse paciente passar em consultas isoladas. Porque nos programas que eu uso, o paciente vai ter uma vez por mês uma avaliação comigo. A cada 15 dias ele tem um follow-up meu pelo WhatsApp. E semanalmente tem uma life coach que fala com ele sobre as metas que a gente estabeleceu. Então tem um grupo no WhatsApp em que, por enquanto, eu estou me mantendo nesses grupos, mas é difícil você dar conta de tudo. Estou treinando essa pessoa para fazer esse filtro para mim, mas ela faz um processo de toda sexta-feira checar adesão ao que está sendo feito, hábitos de sono, checa o peso desse paciente e se tem alguma dúvida. Para quê? Para esse follow-up a gente tentar se manter o mais próximo possível do paciente, porque a gente sabe, intervenção, mudar estilo de vida não é fácil. Uma pessoa que tem uma vida corrida, chega no teu consultório e você fala, cara, tem que dormir bem, treinar e tomar suplemento de manhã, tarde e noite. Putz, volta daqui a 30 dias pra gente ver tudo. Cara, a chance é muito alta da pessoa não dar conta de fazer tudo. Então, o accountability, né, de ter alguém, ter um grupo te monitorando e o próprio médico, isso aumenta muito a adesão e eficácia de tudo que a gente está fazendo. Desafiador, mas funciona bem. Muito desafiador, né? É bem desafiador. Essa equipe você tem hoje. Isso. Você treinou ela, você falou, eu quero que faça desse jeito. Eu treinei as pessoas, mas é um treinamento constante que vai aparecendo novas demandas e pensando sempre em automatizar, né? Então a gente está desenvolvendo um aplicativo hoje para a gente deixar automatizado, mas não tão frio. Porque não adianta você colocar um monte de chatbot para falar com o paciente, que eu mesmo não ia aderir. O cara comeu 1 quilo de picanha lá com catupiry, o robô manda lá parabéns, você tá indo bem. Exatamente. Então, isso é um processo que a gente está desenvolvendo um aplicativo para ele ter notificação, ter algo que é um pouco mais interativo, mas tem que ter uma figura de alguém cuidando. Por quê? É muito melhor você reter um cara, esse cara ter resultado e trazer outros, do que você ficar só gastando com marketing digital e esquecer desse marketing do relacionamento de indicação. E como é que funciona o aplicativo? O cara entra lá, se inscreve ou ele tem que passar em consulta com você? Como é que Isso. vai funcionar? Hoje ele vai obrigatoriamente passar por mim, né? Então, ele passa por mim e aí a gente vai mandar o login e a senha. Hoje eu uso um aplicativo de terceiros, onde a gente envia prescrição e recomendação médica, e eu faço esse follow-up em planilhas no Notion que a gente criou. Mas o aplicativo vai ter um check de hábitos que ele vai ter que fazer. Se ele treinou no dia, se ele se alimentou saudável, quantas horas ele dormiu, e a gente vai colocar uma aba lá também das recomendações que a gente faz. Então ele vai ser algo muito simples. Paciente, se você trouxer complexidade, ele não vai aderir.
Então tem que ser algo que o cara com 1 minuto responde ali. E você já recebe a resposta. E aí Você tem essa... Isso, essa é a interface que a gente está criando para a gente receber e aí a gente fazer algum tipo de contato direto nas pessoas que estão pontuando menos, né? Isso a gente está desenvolvendo para ajudar na adesão e para mim eu fiquei muito focado nisso, em tentar melhorar a experiência do cliente. Porque para a gente é muito frustrante, né, pessoal? Às vezes a gente atende uma pessoa, a gente tem toda a nossa capacitação técnica, mas a gente sabe que tem pacientes que a gente perdeu porque a gente não deu a super atenção que ele esperava. Acontece com todo mundo, aconteceu comigo. Isso para mim é um golpe muito duro, sabe? Então, hoje eu estou tentando melhorar cada vez mais nisso, mas é um trabalho duro e diário. Esse follow-up aí que eu acho que é o diferencial, é a chave, né? Porque para mim funciona a rotina. Então, quando eu organizo essa semana, eu coloco, talvez como não tanto rotina, mas objetivos, assim, eu vou treinar às 5 horas da manhã, eu vou fazer isso, às 8 isso, eu funciono assim, mas muito melhor. Quando uma coisa sai da caixinha ali, aí desmoronando, parece que você tira sabe aquelas torres que você monta lá, você tira uma pecinha, desmorona tudo. Funciono muito assim, cara, e eu acho que se você tá acompanhando a pessoa que tem dificuldade, pô, me manda foto do seu prato. E aí, você treinou hoje? Conseguiu fazer? Pô, às vezes o cara tá até chateado, eu sentia isso. Eu treinava lá, tinha que treinar 1 hora. Às vezes eu treinava 45 minutos e ficava com vergonha. Não, pô, cara, 45 minutos tá bom pra caramba, meu. Você acordou 6 horas da manhã pra isso, velho. Tá bom, vai lá, mantenha a frequência, a constância. Isso lá na frente, se você acumular lá 45 minutos todo dia, lá na frente você treinou muito mais que o cara que treina 1 hora, 3 horas por semana, 2 horas por semana. Você tocou nesse assunto, eu escutei o podcast dele com o Vitor Jaci, e ele conta a rotina matinal dele. É bem interessante. Você faz rotina? Ele faz uma lista ali de 3 coisas que você é grato, faz a caminhada, né? Conta pra gente um pouco isso aí. Cara, eu estudei muito sobre rotina, e tem essa parte muito balela de rotina, né? Gratidão, blá blá blá, enfim, mas eu fui ver a parte científica e tentar aplicar algo que seja factível, né, no dia a dia. Uma das coisas que são mais subestimadas quando a gente fala de rotina matinal é a exposição à luz do sol. Cara, 10 minutos, aí nossos amigos oftalmos, 10 minutos de exposição à luz do sol na primeira hora que você acorda, não olhando diretamente, obviamente, para o sol, mas uma exposição direta sem estar numa janela no meio. Modula o teu nível de cortisol, aumenta o teu nível de dopamina, regula o teu ciclo circadiano, ajusta a tua liberação de melatonina da noite. Então, é absurdo como eu ganho performance quando eu consigo acordar e ficar 10 minutos exposto à luz do sol. É a caminhada que você faz? Você vai pra... Pode ficar parado sentado ali. mesmo, Uma parado. sacada, você abre a janela e fica no solzinho E ali. sol não precisa ser sol direto, pode ser tipo... Não, direto, né? Direto. No sol mesmo. Se for nublado, precisa de mais tempo, em torno de 15, 20 minutos. Tem um aplicativo chamado Lux, que você consegue, inclusive, medir o nível de incidência de luz, né? Depois eu passo para vocês passam no link. A gente coloca no link da bio aqui. Assim. E aí ele já define já qual é o nível de luz. Então, é fundamental, cara. Eu nunca tinha feito isso. Comecei a incorporar de uns meses para cá e me ajuda muito. Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo é uma caminhada de 10 minutos. Eu comecei a ficar curioso com isso, atendendo alguns pacientes, empresários, empreendedores, e eu vi que os caras com mais sucesso tinham essa questão da caminhada. Eu falei, porra, esses caras também, todo mundo tá caminhando, é um padrão isso aqui, de ficar rico. Esteira ou rua? Na rua. Na rua, né? E aí eu perguntei pros caras e eles me falaram informalmente, assim, né, sem ciência, mas, não, minha cabeça parece dar uma clareada, eu gosto de começar o dia, diminui meu estresse. Eu falei, porra, interessante isso aí. E eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e existem estudos que mostram que essa caminhada matinal, principalmente se você tem algum nível de exposição à natureza, diminui muito o teu nível de cortisol, diminui teu estresse. E tem até uma coisa que eu queria até discutir com vocês aqui. Nunca falei com o oftalmo sobre isso. Tem um fenômeno chamado flow optic flow, que é o seguinte, quando você está caminhando, né? E, por exemplo, essa sensação nossa de a gente estar se movimentando e o horizonte aqui na nossa lateral passando, isso gera um mecanismo de diminuir teu estresse, que é um mecanismo instintivo na questão de você ter meio que visão sobre o teu noção do teu campo de visão.
E o fato de você caminhar e ter essa questão dessa percepção de coisas passando por você, isso diminui teu estresse. É o Optic Flow. Então tem um neurocientista que também estuda muito a questão de oftalmologia, o Andrew Huberman. Ele fala bastante sobre isso. Então, talvez seja um dos mecanismos, esse flow óptico, que diminui também o estresse. Que interessante, cara. Isso daí como oftalmo... É uma boa, porque você vê que só ficar na esteira lá não vai adiantar, então, cara. Não, Você tem tem que ter ir, um estímulo você tem que... Exatamente, o ambiente passando passar. através de você. Tipo, vamos lá, vamos filosofar aqui. Digamos que nossos ancestrais, a gente precisa ter noção do nosso campo de visão para a gente se sentir seguro, para a gente, enfim, saber que a gente está protegido contra predadores. Então, talvez exista um mecanismo neurobiológico nessa questão. Eu não sei todos os detalhes a fundo, mas pode ser que seja isso o ponto. Eu acho que pode ser com estímulo neurológico também, porque a gente tem muito em criança, indo mais para a infância, que a gente sabe que a exposição com tela unilateral, direcionado, a gente tem perda de desenvolvimento neurológico. Olha aí, cara. Quando você tem os outros estímulos de imaginação, de campo, de luz, de alteração de forma, enfim, você tem outros estímulos neurológicos que fazem a pessoa ser mais ativa, menos ansiosa, mais imaginativa. Então eu percebo isso, assim, eu acho que talvez esse Optic Flow, né? Isso. Até pela tradução, né? Seja mais você ver a fluídica ali, você vê as imagens, isso talvez gere um desenvolvimento neurológico que faz a pessoa acalmar, que faz a pessoa ter... Aí pode ser a ancestralidade aí do cara correndo atrás do tipo. Exatamente. Talvez. Uma outra etapa da minha rotina matinal hoje, eu gosto de leitura. 30 minutos de uma leitura que me entusiasma, ela vai aumentar meu nível de dopamina e estimular meu cérebro a ficar pronto para o dia. Então, para mim, eu incorporo isso e me dá a sensação de evolução. Então, isso é uma coisa minha subjetiva. A próxima, que é uma das mais poderosas para redução do estresse, é o journal, a prática do journal, de a gente escrever. Cara, eu tenho lá 15 cadernos pretos sem pauta, de vários anos para cá, com as minhas reflexões, minhas percepções do dia. Eu não estou fazendo uma agenda de meta necessariamente, mas eu estou escrevendo um free fire ali. Não, e aí escrever, não é digitar, né? Você não pode digitar, você tem que escrever, cara. O que você faz do que está saindo na sua cabeça? O que você está quer na minha pro cabeça. dia. Um padrão que sempre tem que constar, também usando a parte de neurociência, é você colocar sempre pelo menos 3, 5 itens de gratidão. Isso faz parte, porque de fato está muito provado com diminuição do nível de estresse, aumento de serotonina, percepção de felicidade, né? Então, eu me programo colocando ali 3, 5 coisas que eu sou grato e vou escrevendo pensamentos que estão na minha cabeça, às vezes vou desenhar. Eu estou com a cabeça embaralhada de projeto. Eu deixo a clareza ali, eu divido. Então, eu vou escrevendo ali e isso vai me dando clareza, cara. Isso é basicamente a estrutura do estoicismo, né? Eu estudei vários conceitos de estoicismo, cara. Que acho que vai para essa linha, né? De você conhecer-te a ti mesmo, né? Assim, você tem que ter esse nível diário de autoconsciência, né? Então, do que você consegue controlar. Do que você controla, o que você tem que soltar, isso é chave, cara. Eu comecei a estudar estoicismo e pra mim foi assim, ó, uma chavinha que virou, porque antes eu queria controlar muita coisa, então você gerava uma ansiedade num problema que tá lá na frente, que você nem existe, nem vai existir talvez. Você trazia para o seu presente. No seu presente você tem um tipo de problema, você consegue resolver um tipo de coisa. Isso. Então ali quando eu comecei a estruturar, e eu também tenho uma certa rotina, né, vou tentar, vou copiar a sua aqui por um tempo, vamos ver como é que funciona. Mas isso para mim foi chave, cara. Isso daí de entender que você tem que lidar com aquele problema naquele ponto. E, cara, o que não tá no seu controle, irmão, esquece, cara. Deixa... Lida com o que está no seu controle. Exatamente. Então, quando você fala nisso, eu estou pensando aqui, falando, cara, minha rotina eu nado 1 hora, eu tento escrever o diário também, eu estudo estoicismo, eu tento ler. O sol eu não consigo, cara, adaptar ainda, porque quando eu acordo não tem sol, né? Eu acordo umas 4h30 da manhã, cara, pra fazer tudo isso aí. Boa, cara. Mas alta performance aí, esse negócio do sol aí, eu vou tentar adequar também da caminhada, cara. Vamos ver se dá tudo certo aí. O ideal seria na primeira hora, mas como você acorda bem cedo, você adapta
no teu pós-treino, alguma coisa assim, né? O treino é chave também para a liberação de dopamina, de acetilcolina. Então, você percebe que é uma preparação fisiológica para você trabalhar em alta performance. Existe uma... Eu não estou falando uma rotina, o cara ficar 3 horas inventando moda, mas passos que são cruciais para você realmente sair de casa e falar, cara, hoje eu vou dominar o mundo. Você precisa estar fisiologicamente bem, porque se vai na doideira de acordou, porra, vou pegar aqui um pão e vou dirigindo, é outro nível de performance, irmão. Compara com um cara desse que acorda de 4h30 da manhã. Nada, medita, lê. Pô, você tá na frente anos-luz do cara que acordou desesperado, atrasado, entendeu? Eu ainda como um pão de vez em quando no carro, cara, mas eu vou melhorar isso. Depois dessa aí, vamos tirar isso. Não, mas eu acho isso, cara, essencial. Isso mudou minha vida, a rotina pra mim, é um negócio que até falo com ele, né? A gente, puta, cara, eu preciso que esse horário tem que fazer tal coisa. Ah, mas vamos fazer não sei o que. Eu não consigo, cara. Minha semana tá aqui. Esses são os meus horários vagos. O resto é família, o resto é filha, mulher, Chave, atividade física. chave. Porque senão, cara, buga tudo pra mim. Buga. Eu fico- Todo mundo vai querer. Se você não tem uma agenda, alguém vai criar uma agenda pra você. E aí você vai ter que se adequar à vida e a rotina e o perfil E da quando agenda vê- que o cara criou. Exato. Você fala, porra, não andei nas minhas coisas, só andei na coisa dos outros, cara. É. Então, isso foi um dos aprendizados mais duros que eu tive. Quando 3 mentores meus abriram minha agenda, ele falou, cara, é por isso que você não tá indo pra frente. Por quê? Porque todo mundo mete a mão na tua agenda. Tá cheio, cadê as metas, as tarefas das metas que você me falou? Estão aqui por 30 dias? Eu fiz, não. Então não vão acontecer. E aí eu fui estudar uma coisa chamada intenção de implementação. Quando você escreve na tua agenda, naquele dia que você vai fazer uma coisa, a tua chance é absurdamente maior do que aquilo que está na tua livrinha de metas, no teu quadro de visão, que, eu vou fazer isso um dia. Não, irmão. Me mostra a tua agenda que eu vou mostrar se você vai ter sucesso. Quando eu escutei isso, eu falei, caraca, mano, eu sou um amador. É mesmo. Essa aí eu não sabia, não, cara. E aí, assim, é um desafio hoje, né? Eu tenho um item nesse meu journal, nesse diário, que tem o seguinte, cara, o que de pior pode acontecer hoje? Vamos falando já estoicismo de novo, né? O que é de pior? O que é que pode me estressar hoje? Então eu falo assim, cara, isso aqui, velho, isso pode acontecer. E a segunda questão depois eu estou desenvolvendo esse plano e depois eu trago um para vocês, mas tem o que pode acontecer e o que eu posso fazer para evitar. Cara, eu começo o dia sabendo, tem uma treta aqui nesse dia, isso pode acontecer. Mas se acontecer, o que é que eu faço? Para quê? Já para a gente se proteger de nós mesmos. Quando a gente não sabe o que fazer quando vem um problema, a gente tende a agir no emocional, né? O nosso límbico superativado. Não, e a ansiedade aumenta A muito, ansiedade né? aumenta. Aí você faz coisa errada. É. Então, eu coloco isso nesse diário, isso é peça fundamental. Tem um treino e o café eu demoro um intervalo de 1 minuto, de 1 hora a 1h30 para tomar. Eu fazia errado antes. Eu acordava e tomava café preto. Mas isso não é saudável. Isso não é saudável? Café- não é que saudável. Você tá dizendo é café preto. Café preto. Ou Na verdade, eu não vou falar nem de saudável, eu vou falar de performance, que é o que a gente está falando aqui. Porque a gente sabe que a cafeína ela vai agir como um bloqueador da adenosina, né? Então, na teoria, a cafeína não é um super energizante, ela vai meio que inibir tua sensação de cansaço. De forma grosseira, seria mais ou menos isso. Então, se você logo nos primeiros minutos da manhã que você acordou, toma o teu café, isso pode, de algum modo, desajustar a tua secreção de cortisol, desbalancear um pouco esses receptores e você ter uma tendência a ter sonolência no final da manhã ou no início da tarde, após o almoço. Então, isso é um cuidado que você tem que ter. Começa a perceber. Faz essa cafeína após 1 hora, 1h30, que isso, na teoria, pode te ajudar a ter mais foco e manter teu nível de performance mantido durante a manhã e o início da tarde. Assim como ter o cuidado com que você se alimenta. Eu falo muito para meus clientes, se você acordar de manhã e tua refeição for prioritariamente um carboidrato, principalmente um carboidrato refinado, um pão, coloquei um pão e coloquei a manteiga e um café. Cara, você está colocando só carboidrato. Então você vai ter um pico de glicose, pico de insulina, consequentemente, e com 2 horinhas depois ali, esse nível de glicose teu vai fazer o quê? Vai cair, obviamente pela ação da insulina,
Mas nem sempre cai para o valor normal. Às vezes ele cai para um valor subnormal. E aí você vai ter uma certa sonolência. Então tem gente que hoje passa o dia todo beliscando e, caraca, eu tô com sono. Me dá um doce aí, um café. Putz, tô com sono, me dá um doce e um café. Então a pessoa fica numa gangorra, né? Que é na Sugar Roller Coaster. Montanha-russa do açúcar. Legal. O dia todo, pô. Então o que é que eu recomendo hoje? Um café da manhã que contenha proteína. E esse carboidrato ele seja um adicional e tentar evitar ao máximo doce e não ser um café da manhã excessivamente rico em carbo, mas ter a proteína como base, né? Ou, se você é adaptado, fazer um jejum, não se alimentar nada, pelo menos para mim funciona muito bem na questão de foco. No dia que eu quero performar no máximo, durante a manhã, eu não tomo café da manhã. Você não toma nada, você só vai almoçar só. Não, eu tomo café e bastante água, e aí só almoço. Isso E aí você funciona para mim. no dia, jejum intermitente, né? É o jejum intermitente. Funciona bem para mim também. Quando não funciona esse jejum para mim? Isso é validação minha, tá? Quando eu durmo mal. Se eu dormir mal, meu cortisol no outro dia tá alto, eu vou ficar muito mais irritado no jejum e desconcentrado. Eu fiz jejum intermitente, eu tive uma dificuldade grande, cara. Eu escutei isso de outras pessoas que faziam também. Que é você fazer o jejum intermitente, e aí você almoça, e aí depois, assim, fome absurda, cara, que eu senti. Eu não sei o que aconteceu. Já ouviu você falar isso aí? Já quando você vai com muita sede ao pote. Há 2 anos, quando eu comecei a fazer jejum, eu fazia um jejum tipo 18 horas, 16 horas. Aí eu consegui 16 horas, mas assim, eu falei, cara, eu preciso para um rodízio de sushi agora. 8 temakis, né? Não, e aí o que acontece? 1 hora depois do jantar, cara, eu queria apagar assim, dirigindo. Por quê? Você colocou uma bomba de carboidrato, né, e de açúcar na tua corrente sanguínea. Então, você tá aqui, ó, estável o teu nível. Aí você dá esse pico, porra, a insulina vai trabalhar e vai trazer essa glicose para baixo, isso vai causar sonolência. Então, hoje, tem que ter esse cuidado. Quer fazer jejum intermitente? Beleza, tem que saber como quebrar esse jejum. Como quebrar vai falar se você é profissional ou não. Porque o cara que quebra indo para um rodízio ou enchendo um prato de 1 quilo de comida é amador. Esse jejum vai ser anulado por essa carga alta de glicose que você está colocando. Então, como é que tem que quebrar? Começa ali com um legume, começa ali que seja com a fruta, começa com verdura, e aí você vai colocando depois a tua proteína, teu carbo. Não quebra tão rápido com um doce ou com um alimento de alto índice glicêmico. Entendeu? Pode ser por isso. Principalmente se você come bastante. Então, existe uma coisa hoje que se você se alimenta muito, que faz aquele prato de pedreiro que o pessoal fala, vai haver ali um desvio da tua corrente, do teu fluxo sanguíneo muito para o trato digestivo, e isso vai roubar a performance tua mental. Isso é 100%. Então, é por isso que uma das ferramentas de alta performance é o timing, saber comer bem e saber a quantidade, né? E os intervalos. Show de bola. Que aula, hein, mano? Aula, Que aula, hein? Ó, vou até aproveitar vocês aí que estão assistindo a gente. Gostou do conteúdo até aqui? Se você assistiu, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. Porque, cara, esse negócio de alta performance aqui, essa medicina vai mudar a sua vida e com certeza você compartilhando vai levar esse conteúdo para mais gente aí. Alta performance para todo mundo, né? Show. E Maurício, a gente chegou uma hora aqui do nosso episódio que você vai dar a sua dica aí de ouro. Você vai receitar aqui para os seus ouvintes, a sua mensagem do coração que você quer passar para a galera. Cara, a mensagem que eu tenho, eu vou escrever aqui para vocês, é uma coisa absurdamente clichê. É muito clichê, cara. É quase coach. Mas, com todo respeito, porque eu já tive vários coaches e tenho até hoje. Mas é que eu tô falando que confie em si mesmo, cara. O cara escreveu ali que a letra é bonita, hein, meu? Dá pra ver de longe aqui. Ele não tem letra de médico não, hein, cara. Tô virando empresário. Médico de alta performance. Não, ô, Mani, mas que legal. Ô, Maurício, a gente conversa muito aqui com médicos e a gente tem um dia nosso que é o dia do especialista. Sei. E a dia do especialista a gente traz geralmente um estudante de medicina e um especialista da área que a pessoa quer tirar a dúvida. E aí uma das perguntas que eles sempre fazem é, por exemplo, o que eu vou fazer na residência? Como é que eu escolho? Como é que eu escolho a minha especialidade? E conversando com você, a gente consegue ver isso. E
assim, a nossa teoria é a seguinte que a gente conversa. Não se preocupa em escolher a especialidade vai te escolher. Porque, pô, alta performance, você foi pra medicina de alta performance, cara. E na verdade não existe formalmente uma residência nisso. Então eu fiquei num conflito, né? Eu fiz, cara, e aí? Eu curto isso, tá? Eu gosto muito dessa parte também motivacional, né? Mas, porra, eu não quero fazer nutrólogo, eu não sou nutrólogo. Eu também não sou médico do estilo de vida. Eu gosto de aceleração, cara. Eu gosto de pegar uma pessoa e falar, putz, vamos produzir mais, cara. Vamos render mais, vamos ter energia, quero colocar você no 100%. Aí eu falei, putz, isso é alta performance, mas não existe isso. Aí tá bom, eu crio um método. Então isso foi uma chave que virou pra mim. Se a gente quer ser um pioneiro, cara, a gente tem que estar disposto a enfrentar o status quo de falar, beleza, isso aqui não existe o que eu quero, então eu crio. Sim. Tipo, a gente tem medo de criar coisas porque a gente tem um apego muito grande a rótulos e a opiniões. E aí eu falei, pô, vão me julgar se eu for criar uma medicina nova. Aí eu falei, pô, é muito melhor eu criar algo meu, um nicho de do que eu querer ser um bom nutrólogo. Aí eu falei, pô, eu vou criar meu próprio nicho. Então, esse conhecimento de cria o teu próprio nicho, você que está nos ouvindo, pô, eu faço um oftalmo diferente, não sei o quê. Cara, cria o teu jeito, cria o teu método, lógico, sempre com ciência. Porque o que vai diferenciar a gente de um charlatão, de alguém que não tem o nosso conhecimento científico, a nossa bagagem, que, porra, é muito duro, velho, saber tudo que a gente sabe, a jornada, é a gente estar pautado em evidência. Você é bom tecnicamente, cara, tu fala grosso em qualquer mesa. Então isso é chave. Quer inventar moda, quer inventar metodologia, inventa, mas inventa com evidência científica, com base, que aí, meu irmão, ninguém vai falar de você, quem quiser falar, você já dá uma carteirada, fala, irmão, seguinte, aqui é ciência. Então, para mim, é isso. É a gente ter esse entendimento que cria a sua especialidade, ou então adapte, viva aquilo que está mais condizente com o que você tem de visão. E, cara, eu acho que, além de confiar em si mesmo, tem uma última mensagem que eu tenho que falar para todo mundo, e que eu não sei se todo mundo vai pegar, mas é o que eu acredito muito. A gente tem que criar uma esteira, cara. A gente tem que criar uma esteira e se replicar. Como assim? A medicina da alta performance é uma das formas que eu tenho de ajudar pessoas com as minhas consultorias. Mas o que a gente tem que ter? Eu preciso ter escala. Se você quer ter um alto nível hoje de prosperidade, vocês entendem muito disso, estão vendo que vocês estão fazendo uma trajetória muito legal, criando toda essa audiência, essa educação para os nossos colegas que estão nos escutando, conteúdo que a gente não tem nas nossas mesas de residência e de dia a dia também. Isso é muito importante, porque às vezes você vira uma chave, cara, você tira uma pessoa da depressão, você dá uma perspectiva de elas olharem para vocês dois e falar, pô, esses caras, eles passaram por algo que eu tô passando e tem respostas para mim. Então isso é muito poderoso, porque, cara, com um médico doente, um médico performando mal, quantos pacientes estão deixando de ser ajudados por ele? É verdade. Então, quero dar os parabéns para vocês por isso, pro projeto de vocês, que vai crescer muito ainda, mas já dando o conceito, isso aqui é um tipo de produto de vocês. Os dois aqui são excelentes oftalmos. Mas o que acontece? Eu tenho meu podcast, daqui a pouco eu tenho minha mentoria, eu tenho meu curso, eu tenho meu livro, eu tenho meu suplemento. Então, essa mensagem que eu quero falar para vocês, uma mensagem final, é: não se apegue que você é médico. Você é você, velho. Isso mesmo, Médico. Faz o seu próprio caminho, né? Faz Isso teu mesmo, próprio cara. caminho, cara. E uma coisa é atender, mas você pode fazer outras coisas e se replicar. Quanto mais você se replica, mais você ajuda pessoas e mais você ganha dinheiro. E tá tudo bem ganhar dinheiro. Vamos quebrar esse tabu também, né? Eu vou até Show. aproveitar o gancho aqui do Maurício mais uma vez para agradecer ao nosso patrocinador master, a Booster Solution. E puxando essa parte da esteira dele, a Booster Solution é uma empresa que eu sou um dos cofundadores, né? Ela é uma empresa para ajudar os médicos, que a ideia do SOS e o que eu tento fazer é levar conteúdo, tirar dúvidas, sanar os SOS que o pessoal manda aí pra gente, saber da sua área, saber de outras áreas de empreendedorismo, de financeiro. E a Booster Solution ela surgiu também
para a gente sanar uma dor dos médicos, que é você ser encontrado no mercado digital, o paciente te encontrar. Então, lá na Booster a gente faz tráfego pago, a gente faz gestão de tráfego, a gente cria site otimizado, tagueado, a gente consegue estruturar toda essa parte. Então, é um agradecimento especial ao nosso patrocinador Master, já puxando essa linha da esteira, porque tentar ajudar de todas as formas que a gente puder. Te agradecer, de coração aqui, foi o primeiro episódio na Casa Nova, essa produtora que nos acolheu aqui com carinho. Obrigado, viu, Maurício? Obrigado a disponibilidade, o ensinamento, foi uma aula aqui, velho. Cara, gratidão, cara. Desculpa se eu falei demais. É louco. Mas Nossa, eu tô agradecido, cara, pela oportunidade. Os caras aí vão pirar nesse conteúdo, com certeza. E dá pra voltar mais vezes também, não é? Vamos. E vou aproveitar o finalzinho aqui, cara, que eu vi uma plaquinha ali, eu não tinha percebido ela. If you can dream it, you can do it. Então, cara, o que é isso, cara? Essa frase aqui, pancada, irmão. Em tradução literal do português, vamos lá então. Se você pode sonhar, você pode fazer, meus amigos. Então, essa é a ideia do SOS, essa é a ideia do Maurício aqui. Obrigado. Até a próxima aqui, a gente vai trazer mais conteúdo bacana para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda o SOS pra gente. E até a próxima. Valeu. Henry, obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado, Mani. Valeu, Valeu, Maurício.